Muitas pessoas me procuram e perguntam se pode ou não fazer o impulsionamento no período da pré-campanha. Então, pode ou não pode fazer o impulsionamento no período de pré-campanha? Meu nome é Adonias Machado, sou especialista em impulsionamentos de campanhas, tanto para empresas quanto para campanhas políticas também. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Papel e caneta na mão aí, vem comigo! A legislação, pessoal, ela é muito vaga. Não existe nenhuma só linha que trata do impulsionamento da pré-campanha. Por isso nossas regras são muito vagas. Os candidatos acabam ficando na interpretação do TRE ou de um juiz ou outro, que também acabam tendo dificuldades em doutrinar, porque a legislação ela não é precisa sobre isso, ela não tem uma clareza sobre isso. Temos atualmente um trecho, um artigo na resolução eleitoral número 23.671 de 14 de dezembro de 2021, que diz o seguinte: artigo 3b, o impulsionamento de conteúdo político eleitoral nos termos como permitido na campanha também será permitido durante a pré-campanha. O artigo é claro, ele não deixa dúvida. A pré-campanha ela pode ser impulsionada desde que seja nos moldes da campanha. Mas aí é que tem um pequeno detalhe. A nossa Constituição Eleitoral ela não fala, não é clara do dia que começa a pré-campanha. Existe uma convenção que a pré-campanha de 1º de janeiro a 15 de agosto. Existem muitos pré-candidatos que começam a trabalhar no ano anterior da eleição, seja um período de aquecimento, e nesse período de aquecimento para uma pré-campanha, o pré-candidato ele pode fazer o seu impulsionamento, desde que seja no seu CPF, e isso é muito importante. Mas o grande detalhe, pessoal, é o que está escrito depois da vírgula. Observem, desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos. O pedido de voto ele não pode ser feito. Alguns juízes estão considerando algumas frasezinhas aí com pedido de voto, como por exemplo, conte comigo, vem aí 2024, algumas coisas parecidas com essas aí. Então, período de pré-campanha, nada dessas frasezinhas de duplo sentido não, porque os juízes estão considerando isso como pedido de voto. A outra condição, que é respeitar a moderação de gastos, ela já é um pouco mais complexa. No período da pré-campanha não existe um CNPJ, não existe um teto para ser gasto, esses valores ainda não foram pré-definidos. Então o que a gente recomenda é que você não gaste acima de 10% do seu orçamento. E esses gastos, pessoal, eles só podem ser feitos por duas pessoas, pelo CPF do candidato ou pelo CNPJ do partido. Não use outras pessoas para fazer o impulsionamento dos seus anúncios. Tá? Não use os dados da esposa, do amigo, do vizinho, do colega, não. Todo impulsionamento precisa ser feito no seu CPF, nos seus dados. Não pode gastar mais na sua pré-campanha do que está previsto gastar na sua campanha. Isso pode te trazer problemas na hora da prestação de contas. Não existe um valor pré-definido, não tem como eu entregar um valor médio que possa ser gasto com impulsionamentos no período de pré-campanha. O que a gente orienta é que não seja utilizado mais do que 10% do seu orçamento, do que você provém, para investimentos em pré-campanha, porque depois você consegue prestar contas desse valor e ele vai estar dentro da média, dentro dessa exigência que o TSE está se fazendo, que é o gasto moderado. Um ponto importante desses mesmos moldes é que na campanha é proibido fazer banners, é proibido fazer public posts, então automaticamente na pré-campanha você não pode fazer o seu impulsionamento nesses moldes.
O único local onde você pode fazer e deve fazer o impulsionamento dos seus anúncios é nas redes sociais. O importante que você precisa considerar é a questão do pedido de voto. Você não deve fazer pedido de voto implícito nem explícito. Isso é caracterizado uma campanha extemporânea. Por último, a questão dos gastos moderados. Você não deve gastar mais do que 10% do seu orçamento. Se esse conteúdo ajudou você, dá o like aqui no vídeo, segue a gente. Vou deixar na descrição aqui, logo aqui embaixo, o link para outros vídeos. Nós temos vários conteúdos aí, a gente está gravando toda semana, a gente está trazendo uma informação nova para ajudar você na sua pré-campanha, na sua jornada. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.